Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras, abrindo microfones, para bater um papo sobre cultura. Uma coisa que eu sempre falo, viu, Paula? Que cultura é aquilo que nos faz bem. Cultura é aquilo que nos engrandece, que nos faz ser pessoas melhores. E a cultura, quando junta com a educação, transforma a sociedade e faz a gente esquecer um pouco essas bagunças de guerra, de economia, que não levam nada a lugar nenhum. Eles brigam, quando vão ver está todo mundo bem e a gente aqui se preocupando com isso. Então, por isso que eu falo, eu não gosto de falar, eu gosto de falar de cultura, por isso que eu adoro fazer esse programa. Eu estou aqui com a minha mais nova amiga, Paula. Desculpa, eu esqueci de perguntar, é Venk ou Enki? Venk, vem do Venk mesmo. Foi o que eu imaginei, mas falei, vamos perguntar. Então, com a minha mais nova amiga, Paula Venk, que está aqui, uma honra, um prazer estar te recebendo. E eu quero começar o programa fazendo a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, que é, quem é Paula Venk por Paula Venk? Nossa, que pergunta difícil. Imagina! Eu sou poeta. Eu acho que é a melhor definição. Em sendo poeta, eu acho que a minha poesia ela aparece escrevendo espetáculos, repensando o teatro, tentando absorver segmentos que, de repente, são excluídos. É um transver, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é do Manuel de Barros, que ele diz o seguinte, que a memória, o homem vê, a memória revê e o poeta transvê. Então, eu acho que das coisas que eu mais gosto de fazer, o que mais me define, é essa qualidade, o esforço para ter essa qualidade de transver as coisas. Por isso que a gente acorda com muito ânimo para a vida, né? E, justamente, como você falou, fazendo cultura, a gente busca, pelo menos no meu caso, né? Nem todo mundo pensa dessa forma, a gente busca trazer o melhor do que a gente transvê por aí para as pessoas, para que o mundo seja suportável, né? Exatamente. Que coisa, né? Tem que viver num mundo suportável. Isso é um pouco triste, né? Carrega uma tristeza por trás disso. Sim, né? Com certeza carrega, mas a gente sabe que é difícil para todo mundo, né? Ainda mais nesses períodos que você mesmo falou, Sérgio, períodos de tanto ódio, né? De tanta polaridade. Então, E outra coisa que eu também queria falar para você, eu adorei como você começou, essa coisa da cultura ser algo positivo. E também, eu também gosto de pensar que cultura, a gente pensa assim, cultura de arroz, cultura de feijão, cultura é aquilo que você planta. Cultura é aquilo que você planta. Então, por exemplo, se eu faço o Teatro dos Sentidos, que tem esse intuito da inclusão, eu estou plantando na sociedade a ideia da inclusão para que frutifique de uma forma positiva para toda a sociedade. Então, eu também gosto de pensar a cultura como algo que você planta para transformar, entende? Eu acho isso é verdade. Sabe por que isso é verdade, Paulinha? Porque, perdão estar te chamando de Paulinha, não sei por que a gente já tem essa intimidade desde que a gente se viu no primeiro momento aqui. Eu gosto de Paulinha, porque quando eu era pequena eu era tão grande, ninguém me chamava de Paulinha. Aí eu fiquei estacionada no 1,70 e agora todo mundo me chama, acho ótimo, porque era maravilhoso. Eu sempre falo aqui no programa uma coisa seguinte, que estudando um pouco de história, a gente vê que um povo só é dominado, efetivamente dominado, quando o conquistador acaba com a cultura daquele povo. Você pode acabar com a economia, você pode acabar com os líderes, você pode acabar com qualquer coisa. Mas enquanto um povo se sente na sua cultura, se vê representado, e cultura que você falou, seja a cultura no que ele planta, seja a cultura no que ele reza, seja a cultura no que ele pratica, ele tem uma esperança. Quando essa cultura é dizimada, aí efetivamente esse povo está conquistado. E eu acho que o que você faz é falar assim, olha, temos esperança. De alguma forma, não vamos deixar isso morrer. Sérgio, você é exatamente isso. Só que eu ainda acho que a gente ainda tem uma outra coisa. Você também pode ter situações em que ideologias podem também fazer essa mesma coisa. Então, por exemplo, eu estava só por curiosidade, eu estava ouvindo um podcast hoje de uma ex-freira falando como é que funciona no
quando ela era freira ainda. Então, ela estava dizendo que a primeira coisa que se faz quando chega num convento é raspar o cabelo assim, a mulher perde a total identidade para ela ser uma serviçal, até dos padres, que as freiras têm essa coisa. A instituição é bastante machista, a gente sabe, né? Então, às vezes, religiões que fazem parte da cultura também, podem fazer isso. Então, um povo crítico e esclarecido não questiona ideologias que são impostas e não viram gado, nem de uma coisa nem de outra. Então, acho que a cultura também é muito importante para você aprender a questionar. A gente coloca, por exemplo, no teatro, eu sempre falo que a gente funciona como espelho. A gente mostra para as pessoas, olha, é isso que está acontecendo, você está de acordo? Em que onda você está indo? A favor ou contra? Eu acho que a gente não tem que determinar o caminho, a gente tem que espelhar o que está acontecendo e as pessoas que decidam o que elas têm que fazer. Mas eu tenho muito receio, sabia? Eu fico muito preocupada no nosso país, hoje em dia, com essa falta de crítica que faz as pessoas... eu vejo pessoas sem dinheiro, dando todo o seu dinheiro para religiosos, pseudo-religiosos. Sabe, eu vejo pessoas brigando por causa de termologias, de palavras, assim, brigas de... Então, assim, eu acho que a gente tem que ir mais calmo, sabe? Eu não sei, eu estou com 55 anos, eu acho que doçura, sabe, gentileza e esclarecimento, acho que são muito importantes, entendeu? Porque a gente não consegue nada batendo na porta, chegando, xingando, a gente só vai criar mais inimigos, entendeu? A gente briga, e, na verdade, os motivos das nossas brigas, ou seja, as pessoas pelas quais nós estamos brigando, estão um pouco se lixando para a gente, na verdade. Exatamente. Na verdade, nem sabem que a gente existe, nunca vão saber, estão ganhando o seu lá e a gente aqui criando inimizades por uma coisa que não leva nada a lugar nenhum. Não, é que para eles é bom o antagonismo. Claro. Para eles assim, dividir para conquistar. Então, eles gostam disso, entendeu? E aí eu entro numa coisa, queria entrar, já que a gente falou sobre isso, por exemplo, a causa da pessoa com deficiência, que é a minha causa. Eu nunca entendi muito bem por que, assim, na minha cabeça era muito claro, em 97, quando eu criei o Teatro Sentidos, que a pessoa com deficiência é o segmento mais excluído da sociedade, isso não tem dúvida, porque é uma questão de nem sair de casa, de nem conseguir se comunicar. Para mim era muito claro. E aí, eu comecei a trabalhar o Teatro Sentidos em 1997, que era governo FHC, não existiam os movimentos tão fortemente como existem hoje, né? E aí eu comecei a ver vários segmentos na cultura existirem batalhas e forças para esses segmentos lutarem contra os preconceitos, que é contra a homofobia, contra o racismo, que, obviamente, nosso país é bastante homofóbico, bastante racista. E a gente precisa desse movimento. Mas eu não entendia por que na cultura esse segmento da pessoa com deficiência não estava, pelo menos, junto com esses movimentos. Eu não entendia. E aí eu tive várias respostas ao longo do tempo para isso. Uma delas, que foi de uma pessoa cega, ela falou o seguinte: Paula, você acha que os políticos gostam da gente? Falei, mas como assim gostar? Não se trata de gostar. Ela falou o seguinte, Paula, na luta antirracista você tem o branco, a branquitude contra o preto. Você tem na luta feminista a mulher, os machistas contra as feministas. Você tem os conservadores contra os homossexuais. E quem é contra a pessoa com deficiência? Quem é Deus? O quê? Qual é o antagonista? E eu achei aquilo tão assustador, mas fez algum sentido. Não sei se é isso. Mas eu prefiro acreditar que na verdade, assim, quando você tem pessoas homofóbicas ou racistas, tem muito de mau caratismo mesmo. Porque que diferença tem, assim, mais melanina, menos melanina? Claro que a gente conhece toda uma história. Não tô assim, mas eu estou dizendo o seguinte: a capacidade não se mede por mais melanina ou menos melanina. Estou falando de capacidade. Claro. Os homofóbicos, assim, mesma coisa para a comunidade LGBT, que aí é mais. A capacidade é obviamente igual. Mas claro, existe uma ignorância muito grande com relação à pessoa com deficiência, porque, Sérgio, se você se imaginar uma pessoa cega, você fala, cara, meu mundo acabou, não vou poder fazer mais nada. Então, as pessoas se projetam e acham
que as pessoas com deficiência elas não têm capacidade de nada. Então, e aí eu não entendi justamente... Gente, a gente precisa... E ao longo do processo do Teatro Sentidos, eu fui contratando cada vez mais pessoas com deficiência. E eu fiquei impressionada com a capacidade deles. Por exemplo, eu trabalhei uma vez com... Uma vez, não, várias, né? Porque eu fiquei apaixonada por ele. Um bailarino cego e ator. Inclusive, ele dançou... Ele e uma moça de baixa visão, eles dançaram sozinhos no palco do Maracanã nas Paralimpíadas. O cara mora sozinho, fez faculdade de teatro, ele vai sozinho de Vespasiano, que é uma cidade perto de Belo Horizonte, para Belo Horizonte, ele anda pelas ruas. Se vira bem pra caramba, melhor que a gente, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, eu já tive uma atriz cega surfista, eu já tive atriz com nanismo, que nem era atriz, e ela roubou o meu próprio papel. Eu adoro fazer papel de bruxa. Então, eu sempre crio uma bruxa assim, nos meus espetáculos para poder dar aquela gargalhada gostosa. Você está no meio, tá? Eu sei, conheço. E ela roubou meu papel de tão impressionante que ela é. Então, assim, por que eu acho esse trabalho importante e estou sempre fazendo força para fazer? Porque eu acho que as pessoas com deficiência precisam realmente ter espaço para existirem na proporção que existem e mostrando que o ser humano consegue se adaptar e que o mundo precisa se adaptar para que essas pessoas todas tenham uma vida digna. E que a deficiência, Sérgio, assim, eu sou uma mulher aqui no Brasil considerada branca. Eu nunca vou saber o que é ser uma pessoa preta, mas, claro. Mas você vê, eu nunca vou saber na pele o que eles passam, mas eu admito e entendo. Você consegue se solidarizar, você consegue entender, com certeza. Você consegue abraçar, você consegue abraçá-los. Isso é mas importante. eu nunca vou, eu não vou, nem que me pinte, nunca. Eu não vou saber o que é isso. Mas a questão da pessoa com deficiência não tem assim... todo mundo pode ser. A velhice vai chegar um dia, a gente tem pai, tem mãe, então é uma coisa que a gente vai conviver inexoravelmente em algum momento com isso. Então, assim, por isso que eu falo, é uma causa de todo mundo, porque a gente precisa preparar o mundo para os nossos pais, para a gente, para os nossos filhos, porque cada vez mais as pessoas vão ficando mais velhas. E, às vezes, as condições de vida não são exatamente... tem muita gente que passa 10, 20 anos em cadeira de roda, enfim... E a gente vai sobreviver. Então, acho que a gente tem que abrir os olhos para esse movimento e mostrar realmente que existe capacidade, existe vida, o ser humano se adapta e vida que segue. Falo pra caramba, Sérgio. É ótimo, eu adoro isso, eu adoro. Eu odeio entrevistado que é monossilábico, eu odeio isso. Agora, sabe, Paulinha, você estava me lembrando, uma vez eu fui assistir um espetáculo e que tinha um momento de dança. Não era um espetáculo de dança, mas tinha um momento de dança. E tinha uma atriz cadeirante. E ela foi inserida na dança, colocada, não sei o que lá. Terminou, eu virei para minha esposa e falei, aquela cadeirante não dançou? Ela falou, claro que dançou. Eu não percebi que ela era cadeirante. Olha, sabe, aquela coisa, sabe, não fez a menor diferença ela ser cadeirante. Eu fui assistir faz pouquíssimo tempo um espetáculo só com pessoas negras que falava sobre a questão do racismo. Terminou, eu olhei e falei assim, eu não vi nenhum negro no palco. Tá? Vieram falar comigo por ser jornalista, por ser... O que você achou? Eu falei, eu não vi nenhum negro no palco. Como não? Eu falei, não. Eu vi pessoas, exatamente. Vi pessoas interpretando lindamente, uma peça maravilhosa, cantando, um monte de coisa. Eu não vi nenhum negro no palco. Tinha? Daí ele falando assim, é isso que tem que acontecer. É isso que o palco proporciona isso. Com certeza. E eu, até aproveitando o que você falou, teve um espetáculo que eu assisti que também mexeu muito com a minha cabeça. Há muito tempo atrás, deve fazer quase entre 15 a 20 anos, o Peter Brook, que é um dos diretores mais celebrados aí do mundo, ele fez um Hamlet. E esse Hamlet, o príncipe dinamarquês, era negro. E ele fez uma encenação onde, assim, não tinha quase... Assim, era um grande tapete. O cenário era só um grande tapete. Olha só. E pouquíssimos personagens. E aquele ator negro... Assim, o foco era aquele ator negro. Então, foi muito interessante, porque é óbvio que o ator era
estupendo, eu me lembro dele Claro, até hoje, usando o corpo e falando de uma forma maravilhosa. E aí eu pensei, caramba, esse cara fez esse Hamlet. Imagina, é uma coisa impensável, assim, a princípio, né? Um príncipe dinamarquês branquelíssimo, preto, mas ele fez toda a encenação assim, com foco naquele ator negro, fazendo aquele personagem, dando a oportunidade de, olha, da cor não fazer diferença nenhuma, mas sim a capacidade daquele ator. Eu fiquei tão impressionada com isso que, inclusive, até eu falo para todo mundo assim, as pessoas às vezes me perguntam, Paula, você acha então que quando tem um personagem autista, vocês autistas que tem que fazer? Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que a gente, qualquer pessoa pode fazer qualquer personagem. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você tem a peça Romeu e Julieta, estamos falando de Hamlet aqui. De repente, a gente pode fazer que o pai do Romeu ou o pai da Julieta possa ser um cadeirante. Isso sem alterar o texto de forma alguma. A gente pode fazer, na verdade, qualquer personagem. A gente já faz o papel. Eu já faço o papel de falo sobre o autismo, eu sou uma mulher autista, já falo sobre isso. Eu não quero fazer isso, que já é a minha vida, eu quero fazer o outro. Então, eu sempre digo, gente, nosso movimento não pode ser esse movimento que fala não pode isso, não pode aquilo. A gente já é o não pode, porque a gente tem as nossas limitações. A gente tem que ser a galera do pode. A gente pode fazer outros personagens, e se não ficar nessa chatice de ficar impondo. Eu acho isso muito chato, eu acho que isso que causa essa confusão. Eu sou uma diretora, eu não quero ninguém dizendo para mim quem é que eu tenho que escalar. Eu vou me conscientizar das questões e eu faço todo o esforço para ter negros, LGBT, que seja uma festa de diversidade o meu elenco. Então, assim, você quer os melhores atores nos melhores papéis. Exatamente. E não vou ficar replicando. Para mim, quanto mais diferente for do que a pessoa é, mais interessante vai ser você. Isso é o teatro, isso é você fazer o outro. Então, vou te dar um exemplo, que esse tipo de imposição, essa coisa autoritária, não vem funcionando. Houve um ator há um tempo atrás, eu entendo isso, porque a comunidade trans é difícil para eles, às vezes, ter algum papel, porque muitos ainda não se parecem tanto, assim, né? Com o que fizeram. Eu acho que é uma das comunidades mais sofridas, porque muito. Eles têm essa coisa da identidade visual, que ainda é complicadíssima para eles. A questão no esporte, eles não podem praticar, tem um monte de coisa que está acontecendo. É complicado pra caramba. Então, eu acho que é uma das mais complicadas. Então, e aí houve um ator, acho que é o Lobianco, que ele fez um projeto dele que ele ia fazer uma mulher trans, era um projeto dele. E a comunidade caiu em cima dizendo que ele não poderia fazer, mesmo sendo um projeto dele. E aí ficou, e todo mundo entendeu que era isso, que era difícil. Na verdade, esse grito era justamente por não conseguir nem estar aqui ou estar ali. Muitos não têm uma aparência que você já olha e já fala que é um homem. Nem todo mundo consegue fazer a transição, porque envolve dinheiro e tal. Isso foi muito bem compreendido. Mas, por outro lado, teve uma reação assim, olha só, que eu tenho um grande amigo que é um homem trans, e nós somos muito amigos. E ele me falou, poxa, Paula, agora os testes de elenco, eles sempre pedem homem trans ou homem cis. Então, assim, eu queria poder fazer parte. E ele é uma pessoa que realmente, assim, você olha para ele, você conversa com ele, você não sabe que ele é um homem trans. Eu gostaria de poder fazer todos os testes para homem, mas como dividiram isso, eu não posso fazer teste para os homens, para homens cis. Não tem que ter homem cis, de repente sexo masculino. Sexo masculino. Pois mas você vê como é que essas imposições. Papel homem. E aí o que aparecer, aparece, meu Deus. Pois mas isso foi uma reação. Isso foi uma reação que acabou restringindo. Por isso que eu acho que a gente tem que. O ideal é que nada restrinja, que a gente conscientize as pessoas e não comece a ser autoritário, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Entende? Porque senão começa a ter essas lutas todas desnecessárias. Eu tenho 55 anos. Você deve ser mais ou menos da mesma idade que eu, né? Não, um pouco mais novo, 60. Talvez. Vou fazer 60, um pouquinho mais velho. Vou fazer 60. Então, a gente está numa fase que a gente só quer saber do que pode dar certo, entendeu? Exatamente. Então,
Tem brigas que são desnecessárias e você só desagrega, você vira o chato, aí ninguém te ouve. Então, eu gostaria muito, assim, que na cultura... Eu tenho muito essa coisa de militar, sabe? Em favor da pessoa com deficiência na cultura. E eu sempre chego de uma forma muito... Importante. Muito positiva, muito leve, muito mostrando capacidades, entendeu? E as pessoas se encantam, eu fico muito feliz com isso. Eu queria muito que o nosso movimento fosse um movimento... cara, a vida já é sofrida demais. Vamos trazer coisa boa. Você me lembrou, eu fui jantar, faz um tempo, comecinho do ano, eu fui jantar na casa de um casal de amigos e eu não sabia que eles tinham adotado uma menina. Eu ali jantando com eles, e a menina, um doce de menina. Daí eles falaram assim, Sérgio, para você eu vou contar. Eles falaram assim, Júlia, você nasceu como? Ela falou, eu nasci Júlio. Eu era Júlio, hoje eu sou Júlia. Paulinha, eu fiquei aqui umas 3 horas na casa deles. Eu olhei para ela e falei, não, mentira, você não é, você não nasceu menino. Ela falou, nasci menino. Mas eu optei por Ela tinha quantos anos? Uns 18. Eu juro, assim, não tinha nada de masculino nela. Nada. Absolutamente nada. Só que, assim, eu olhei para ela e falei assim, menina, que coisa linda que você é. Ela falou, nossa, essa reação é difícil. Olharem para a gente e falar que nós somos bonitos. E olha, e cada vez mais tem pessoas trans e a gente nem sabe que é trans, justamente porque não é todo mundo que quer dizer que é trans. Porque, por exemplo... E daí, entendeu? Sabe? É como e daí? Opa, você paralisou para mim. Desculpa. Não, é famoso e daí, né? E daí que é trans, e daí que é o quê? Gente, é gente. Exatamente, mas tem gente que não fala, justamente porque não quer ter esse olhar de a pessoa vai me olhar de um jeito, não sei o quê. Então, cada vez a gente vai conviver mais. E, sinceramente, tomara mesmo que essas pessoas possam fazer o que tiverem que fazer para serem felizes. O importante é essa passagem aqui é tão breve, a gente não sabe o que tem depois. Então, cada um com seu cada qual, e que todo mundo seja feliz. Aproveite essa viagem da melhor maneira possível. Me diga uma coisa, como é que começou tudo isso contigo? Como que a Paula, de repente, se descobriu essa poetisa que se tornou diretora, que se tornou dramaturga, que cresceu dentro disso? Como que, lá atrás, assim, em que momento que você falou, eu vou ter isso? E aí até chegar no caso dos sentidos, que é uma iniciativa simplesmente sublime. Então, começou justamente por causa da minha deficiência. Eu era uma pessoa extremamente introspectiva, as pessoas não me interessavam, eu só me interessava por livros, obviamente, infantis, e tinha uma família grande, assim, 3 irmãos, né, comigo 4, e eu era aquela que ficava no canto, não interagia. E aí minha mãe pensou, bom, essa menina eu vou botar ela no psicólogo, eu vou botar ela no teatro, porque... E minha mãe, o primeiro sogro da minha mãe casou 2 vezes, o primeiro sogro dela era um grande diretor de teatro, então ela convivia muito com o teatro. Dirigia a Tônia, Paulo Otran, enfim, era o diretor da companhia do Paulo e da Tônia. E aí ela falou, vou botar essa menina no tablado. E quando eu chego no tablado, aquilo foi uma coisa tão impactante para mim, porque eu vi em 3 dimensões o que se passava na minha cabeça, porque eu vivia no mundo das histórias. Então eu fiquei absolutamente encantada com aquilo lá. E lá também eu me descobri cômica, porque talvez ser meio esquisita, né, a gente que é autista, as pessoas falam que a gente é meio esquisito. Talvez a gente seja espontâneo demais ou ingênuo demais, e nisso talvez tenha alguma graça. E aí eu achei muito agradável as pessoas, achei muito bacana fazer as pessoas rirem, se divertirem, porque era uma coisa... era uma coisa espontânea, eram tiradas que eu falava ou maneira de me comportar. Elas não estavam rindo de mim, elas estavam rindo daquilo que eu provocava. Eu gostei. Exatamente. Exatamente. Aí eu gostei muito daquilo. E sempre no teatro, eu fiquei sempre na postura de ter a ideia, de organizar a cena improvisada, porque assim, era uma improvisação pensada, né? No tablado era muito assim. Dava-se o tema, a gente bolava e depois apresentava. Então, aquilo, para mim, foi das coisas... Eu fiquei completamente apaixonada pelo teatro. E aí vamos passar para mais para frente. Fiz a faculdade, blá, 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 blá. E aí eu fui morar em Brasília com 11 anos de idade. Minha mãe teve que se virar para arrumar um curso de teatro lá que não tinha. Isso foi em 81. Brasília tinha 20 anos. E aí eu acabei fazendo faculdade em Brasília, me formei e voltei para o Rio de Janeiro.
caminhando pela praia, assim, Ipanema, eu comecei a pensar, assim, caramba, como é que eu fiquei tanto tempo sem ver essa paisagem tão maravilhosa desse bairro que eu nasci, que é Ipanema, Copacabana, É enfim. diferente, né? O Brasília é árida, né? Brasília é árida, Árida, né? O não é Rio de Janeiro é aberto. Não, não é. não é acolhedora Brasília, assim, a princípio, né? Hoje está bem melhor, está bem mais arborizada, mas naquela época eu não gostava de Brasília, confesso. Mas o ar continua sem ar, não tem ar. Lá a gente puxa o ar, não respira. Gente. É seco, né? Esse período agora também está horrível. Mas aí eu caminhando, eu comecei a pensar sobre isso. Aí eu me lembro que passou um trecho da música do Djavan, que eu achei muito bonita essa frase, morrer de sede em frente ao mar. Aí comecei a pensar, caramba, imagina como é que é você ser uma pessoa cega no Rio de Janeiro, você não poder morrer de sede em frente ao mar. Aí comecei a falar, caramba, aí comecei a viajar. Aí comecei a pensar, gente, como é que a pessoa cega entende uma obra encenada quando tem uma cena que é muda? Tem muita coisa que eles devem perder. Comecei a pensar sobre isso. E aí, nesse período, a gente tinha na Casa da Gávea, onde eu dava aula, já dava aula no Rio, né? E tinha um ciclo de leituras dramatizadas. Esse ciclo de leituras, os atores leem as rubricas das cenas, você lê o texto. E aí eu fechava os olhos para imaginar como se daria a encenação. Falei, caramba, eu entendo tudo de olhos fechados. Falei, pode ser um caminho para fazer... Porque não existia audiodescrição no Brasil naquela época. Falei, pode ser um caminho, quem sabe, tornar as rubricas uma fala de narrador. Vamos ver. E aí um aluno meu, eu dava aula para a terceira idade, na Casa da Gávea, e aí um aluno meu falou, Paula, eu vou contar histórias no Instituto Benjamin Constant para pessoas cegas, lá no Rio. Você não quer ir comigo lá para ver o que rola? Aí eu fui, conheci uma professora de literatura da biblioteca infantil, e ela me mostrou como ela contava histórias, usando alguns instrumentos, e ela tinha e ela escrevia teatro, dramaturga também infantil, maravilhosa, Sandra Castiel, eu sempre falo dela, porque ela foi a minha, assim, ela que me ensinou tudo desse universo de pessoas cegas. E ela me deixou muito confortável, porque ela falou, Paula, a gente pode falar vejam, porque eles entendem que percebam. E era um momento também que não era um momento de não pode, não pode, não pode. Sabe, desses discursos, não pode falar isso, não pode. Não tinha isso. Então a gente não tinha tanto medo de ir para o desconhecido, de dialogar com o diferente. Porque hoje você vai falar com o diferente, se você falar uma coisa equivocada. Nossa, cheia de dedos, a gente tem que ser cheio de dedos. Exatamente. Né? Meu, você não sabe, gente. Exatamente. E aí a gente começou eu falei, aí ela me ensinou algumas coisas. Nesse período também minha mãe tinha ido para Los Angeles, congresso com meu pai, e ela foi para Hollywood e trouxe uma série de CDs cheio de efeitos sonoros, que não tinha internet naquela época. E aí eu comecei a inserir esses efeitos, né, nos espetáculos. A gente começou a fazer para pessoas cegas uma coisa mais elaborada a partir do trabalho da Sandra. A Sandra deu super força, entendendo que era a nossa madrinha, e sem ciúme, sem nada. Outras épocas, né? Tá. E aí a gente começou a fazer para as pessoas cegas. E aí até que então chegou uma cega maravilhosa, uma pessoa cega maravilhosa chamada Débora Prates. E ela chegou para mim e falou assim, é uma advogada maravilhosa, tinha lá seu cão-guia, Jimmy. Ela fala para mim, Paula, você não está enxergando direito o seu trabalho. Eu falei, gente, que cega ousada. Eu não estou enxergando. Nossa, que frase forte, vinda de uma pessoa cega. Exatamente. Eu falei, meu Deus do céu, lá vem bomba. E aí ela falou, mas ela tinha total razão. Ela falou, Paula, você tem que fazer isso para pessoas que enxergam, porque elas têm que entender que o nosso mundo é possível. Você está fazendo só para cego, para a gente é maravilhoso, ótimo, mas você tem que incluir essas pessoas também, porque é disso que se trata. Perfeita. E mais, mas isso era 1900 e bolinha. Então, assim, a gente não. Era meu capacitismo achar que. Não, mas falando do capacitismo, eu também não incluía, eu não incluía no elenco pessoas com deficiência. Eu achava só que eu tinha que dar para eles, entendeu? E que eles não podiam estar comigo protagonizando. Na verdade, eu não achava isso, eu nem pensava, entendeu? Sobre isso. Aí ela me chamou a atenção, e ela tinha total razão. Ela falou, você tem que ter pessoas com deficiência no elenco, você tem que inverte as coisas, bota a pessoa com deficiência fazendo e faz para a pessoa que enxerga. E, cara, que mulher brilhante. Por isso que eu estou te falando, eu fiquei surpresa com as pessoas com deficiência que foram aparecendo na minha frente. Eu falei, ela tem toda a razão. E aí comecei a fazer isso. E nisso, essas pessoas com deficiência maravilhosas começaram a aparecer.
Então, eu já tive um ator cadeirante que tocava um violão maravilhoso. Então, eu fiquei assim, gente, isso aqui é muito sério. A gente tem, e eu me senti muito solitária, porque não existia movimento nenhum para a inclusão realmente da pessoa com deficiência. A gente teve a nossa lei tem 10 anos. Eu comecei a fazer antes da gente ter a lei. E aí eu comecei a falar, cara, na lei é obrigatório que tudo tenha acessibilidade, tudo. Não exatamente as quantidades, mas que tem que ter, é obrigatório. Então, quando começou, você tinha uma obrigação assim nos editais que era, tem que ter alguma coisa de acessibilidade. Mas não falava o quê, nem quanto. E aí eu comecei a ir até os ministros. É que não é uma questão de quantidade, é 10% de acessibilidade. Não, gente, você tem que ter acessibilidade, ponto. Pois é, mas as pessoas também acham que tem muito menos pessoas com deficiência do que realmente tem. Naquela época, em 2010, o percentual no Brasil era de 23,9%. É praticamente um quarto da população. De cada 4 pessoas, uma com deficiência. É gente pra caramba. Esse número mudou. Depois passou a ser quase 9%, que é uma doideira, né? Como é que é? 25%, depois passa a ser 9%, mas coisas do censo. Mas, enfim, mesmo sendo 9%, é assim, uma vez e meia a população da Bélgica, 3 vezes a população do Paraguai, não sei quantas vezes a população do Uruguai, é quase uma nação, entendeu? Olha só. Enfim, é uma coisa, é muita gente mesmo. Então, eu comecei a ir, Paula, com a autoridade de quem criou uma forma de fazer teatro nova, que está em dicionário de teatro, eu e Boal lá. E, obviamente, tem outras pessoas, tem outros brasileiros que criaram formas de teatro também, mas sei assim que estamos nesse naipe, graças a Deus. E aí eu tinha, vamos dizer, os ministros me recebiam. E aí a gente conversava, por exemplo, o ministro Calheiro, da época do Temer, foi através de conversa que ele criou a primeira gerência de acessibilidade cultural lá no MEC. Eles cunharam esse termo também, que eu achei muito bom, arte inclusiva, diferenciaram arte inclusiva de acessibilidade cultural. Por quê? Porque antigamente se falava só de acessibilidade. Então, os editais só exigiam que você tenha alguma acessibilidade comunicacional ou de locomoção, e não pensavam na pessoa com deficiência também protagonizando os mesmos nichos de edital que tinha para pessoa preta, para povos indígenas, não tinha para pessoa com deficiência também. E aí a gente falou, não, eles mesmos no MINC cunharam esse termo arte inclusiva, que é o último estágio da inclusão, porque assim, é o último estágio mesmo, porque índios, pretos, LGBTs, você percebe que já estão inclusos nas artes muito mais fortemente do que as pessoas com deficiência, né? Então, esse termo arte inclusiva é quando você tem a pessoa com deficiência protagonizando. Não é protagonizando, mas fazendo parte do fazer artístico. E aí nisso, Sérgio, as coisas começaram a caminhar, mas muito assim, é muito difícil esse segmento, porque envolve dinheiro, envolve interesse daqui, interesse dali. Exatamente. Os produtores não entendendo e falam, pô, agora vou ter que gastar dinheiro com isso, com isso, com isso. Não tem tanta gente, aí não vai ninguém. Então, as coisas precisam ser organizadas. Não é de qualquer forma. Então, por exemplo, a gente já conseguiu criar uma função nova nos espetáculos, que é o mobilizador de pessoas com deficiência, porque você faz, por exemplo, o Teatro Sentidos. Se eu não tiver um mobilizador que vai ligar para as instituições de pessoas cegas, para dizer, olha, existe isso, venham, eles não vão, porque eles não leem jornal. Eles não leem jornal, ou então talvez seja mais difícil para eles a gente se comunicar diretamente através, porque a mídia ainda é uma mídia muito mais para pessoas sem deficiência. Então, você tem que ter... Então, nisso a gente vai... Por exemplo, outro exemplo, todo mundo passou a fazer Libras. Então, assim, tem que ter alguma acessibilidade, faço Libras. E Libras se popularizou muito, até por conta da Michelle Bolsonaro, porque, assim... mal ou bem, ela tinha essa coisa com Libras, então tudo passou a ter Libras. Por alguma coisa precisava, né? Por alguma coisa precisava prestar, né? Desculpa, gente, desculpa. Eu não posso dizer muito. Eu não posso. Não, mas eu estou falando de fato. Eu não estou elogiando ninguém. Estou falando, fato foi que a popularização das Libras veio dessa forma. Então, todo mundo passou a fazer... sou acessível, vou botar Libras.
E Libras também, assim, é uma coisa bem visual, clara, que você está fazendo algo acessível. Mas se você for parar para pensar, você tem uma quantidade muito maior de pessoas cegas do que de pessoas surdas. E das pessoas surdas, o maior percentual se inclui muito mais pela legenda do que pela linguagem de sinais. Eu acho que tem que ter linguagem de sinais. Mas, caramba, não só. Então, a legenda também, né? Não custa nada botar a legenda. É até mais simples, mais fácil do que... Hoje tem tecnologia para fazer. Tem programa que você... Eu podia clicar aqui, ó, gerar legenda. Tudo que a gente falasse ia gerando uma legenda. Exatamente, e você incluir a maioria dos surdos. Então, assim, são muitas as questões, entendeu? Agora, é óbvio que a comunidade surda que fala Libras, ela quer Libras, mesmo que ela seja minoria, assim, mesmo que ela seja minoria. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas nem sabem desses números. Então, assim, se elas soubessem, talvez elas fizessem Libras e fizessem legenda e fizessem, sei lá, audiodescrição. Outra coisa, por exemplo, audiodescrição. Caramba, audiodescrição, você precisa de ter equipamento. Por isso que não tem também. Você tem que ter um equipamento de tradução, e é uma parafernália. E eu falei, gente, será que não existem outras formas de você fazer uma audiodescrição? Por exemplo, nós suponhamos que a gente estivesse aqui no Google Meet. Você consegue me mutar. E você fala, e eu fico muda, né? Será que não é possível também você, uma boa internet... Hoje os cegos todos, praticamente todos, têm telefone celular. O celular é acessível. Eles usam muito o celular. Então, será que com o Google Meet você não conseguiria fazer uma audiodescrição? Os atores têm muita facilidade para serem audiodescritores. Então, tem muita coisa para se fazer e que não está se fazendo. E nessa brincadeira, Sérgio, eu acho, assim, eu estou lutando lá em Brasília, muito assim no início, para que a gente tenha a nossa própria fundação também. Não tem a Fundação Palmares que faz esse trabalho incrível de promoção da cultura afro-brasileira, enfim. É tão importante essa... Eu acho que a gente tem que ter a fundação, até já batizei, mas acho que nem pode, que já tem uma fundação com esse nome. Mas é uma coisa de Antônio Francisco Lisboa, que é o nome do... É o nome do Aleijadinho, sei lá, mas uma fundação também que pensasse, que cuidasse, que desse opções para cidades pequenas. Como é que elas vão ter Libras? Será que tem tradutor de Libras em cidade pequena? Mas será que a gente não pode fazer uma transmissão por vídeo e alguém de uma cidade grande pode fazer Libras? Não sei. Claro. Tem tantas as possibilidades. E o fato é, pela lei, todo mundo é obrigado a incluir. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte. Você sabe, Paulinha, vou te contar um caos aqui. Vamos fazer programa duplo, não tem o menor problema. Eu sou bandista, né? E uma vez eu descobri que tinha pessoas surdas que estavam indo nos trabalhos, nas giras, para tomar seu passe, talvez. E assim, eu fiquei muito preocupado, por exemplo, eles não estão explicando nada do que eu estou falando, dos cantos, dos pontos. E tem um trabalho que a gente começou a fazer, eu não, né? Uma grande amiga minha começou a fazer, de traduzir os pontos para a linguagem de sinais, para Libras, para. Assim, eu não sei como é que está esse programa, vou ter que ver. E assim, é maravilhoso você poder ver que as pessoas vão aonde elas querem ir e elas vão ser acolhidas. Elas vão ser acolhidas. Elas vão poder, ou elas vão pertencer, vão poder participar daquilo como todo mundo. Isso que é o mais gostoso. Sérgio, isso aí é dignidade, entendeu? Exato. Olha que indigno você ir para um lugar e você não entender, você não se comunicar, ou você não chegar. Então, assim, isso é muito sério. Assim, como é que o mundo... Mas, assim, eu até compreendo, porque essas pessoas acabavam ficando dentro de casa, enfurnadas. Mas agora a gente sabe, através de censo, através de... que essas pessoas existem e tem que viver, e tem que estar na rua. Eu fico pensando assim, São Paulo, o número... eu não tenho o número agora, mas se você for no chat GPT... o estado de São Paulo, eu acho que é o estado, não sei se é o estado ou a cidade, mas eu acho que é o estado, tem mais de 3 milhões de pessoas com deficiência.
Entendeu? É uma coisa absurda. São Paulo tem... Não, acho que São Paulo, a cidade, tem 810 mil pessoas com... mais de 800 mil pessoas com deficiência. Você não vê essas pessoas na rua. São Paulo deve ser difícil para a pessoa com deficiência, né? Poxa, como... Gente, eu outro dia tomei um maior tombo numa calçada aqui, fico imaginando um cadeirante, fico imaginando uma pessoa que, sabe, que tem dificuldade de mobilidade, como que anda, como que se... Sabe? Eu preciso ir até a padaria. Sabe, para ir até a padaria é uma coisa banal que a gente faz todo dia. As pessoas precisam respirar e falar assim: eu vou enfrentar a minha ida até a padaria. Gente, isso não é digno. A palavra é isso não é digno. A gente precisa exatamente. criar dignidade. Não, e a gente tem que entender que tem que parar de ficar, sabe, prestando atenção em bobagem e lutar pelas causas da maneira mais positiva, conscientizando mesmo, entendeu? Então, uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte: eu estou adorando São Paulo. Estou achando São Paulo, acho que eu sou mais paulista do que carioca, porque eu gosto de trabalhar, gosto de gente compromissada pra caramba, e não que os cariocas não sejam, mas o paulista tem uma coisa, como é que eu vou dizer? Tem tesão em trabalhar, e eu acho isso maravilhoso. E, então, assim, muito por conta disso também, e por São Paulo ser a cidade que é, da importância que tem, a minha vinda aqui também tem um sentido de criar um grupo do Teatro dos Sentidos aqui em São Paulo, porque uma vez, encontrando com o Boal, a gente almoçava no mesmo restaurante lá no Rio, um restaurante pequenininho de comida natural, e estava... Assim, faz muito tempo, deve fazer mais de 25 anos, quase 30 anos. E calhou da gente conversar. Imagina, o criador do Teatro do Oprimido, e eu lá no início do Teatro dos Sentidos, ele até escreveu para mim, boa sorte com o Teatro dos Sentidos. Tá? Ele falou para mim, Paula, você, pelo que eu estou entendendo, você tem que ter um caminho de multiplicação, assim como o Teatro do Oprimido. E eu já tinha pensado nisso, ele só me confirmou. E é isso. Então, assim, a gente pode ter grupos em vários locais. Eu vim aqui justamente para tanto que o Estado de São Paulo falou, não, você não vai só montar, não, você vai formar uma galera. Então, eles me contrataram para formar um pessoal. E eu tive alunos, assim, eu fiquei muito impressionada com a qualidade dos alunos, que eu tenho, alunos até mais velhos, assim, muito responsáveis, muito entusiasmados, assim. E a nossa ideia é ter o Teatro dos Sentidos aqui, funcionando sempre, assim, que a gente tenha um local onde a gente possa fazer pelo menos uma apresentação semanal, trazendo as escolas, para que as pessoas passem por essa experiência e que depois a gente possa conversar com os alunos, falando sobre essa questão de bullying, quer dizer, não falando de bullying, mas explicando. Não. Conversar sobre. Exato, traz à tona e, de repente, assim, conversar sobre as coisas. Você pode ou normatizar, ou seja, olha, ser cego, ter uma deficiência visual não é problema. Ou você pode acabar com o problema como o bullying. Exatamente. Então, falar sobre como tratar, explicar como é que como a gente deve abordar. Por exemplo, tem gente que pega... A pessoa é cega, eu já vi várias situações assim, que a pessoa sai puxando a pessoa cega. Como se a pessoa é cega... não é assim, cara. Primeiro, aquela pessoa pode estar parada, porque está parada. Porque ela está parada. Se ela precisar de ajuda, ela vai pedir. Então, tem gente que, se um cego parar perto de um sinal, a pessoa já sai puxando. A pessoa pode estar ali esperando alguém. Então, assim, tem que saber como lidar. Às vezes, super protegem, achando que eles não têm autonomia para as coisas. Enfim, então tem que ter um aprendizado para a diversidade. Então, a minha vontade é essa. Eu sei que tem... Assim, eu já havia conversado... vou até falar isso aqui para provocar. Já tinha conversado há muito tempo atrás com a equipe da Mara Magrilli, que é uma senadora de São Paulo e totalmente afeita à causa, até porque é tetraplégica. E eles tinham me dito, olha, quando você fizer alguma coisa em São Paulo, nos procure. E vou procurá-los e vou falar, olha, montei um grupo de teatro, temos que fazer esse trabalho em São Paulo. Agora me ajuda que você pode, você é poderoso. Exatamente. Paulinha, me diga uma coisa, o que você espera, não dos atores, que dos atores já está claro exatamente o que você espera, o que você espera da plateia quando ela assistir o Feliz Ano Novo? Que tipo de reação, que tipo de conscientização, o que você quer olhar para a plateia, o que você quer ver depois do Feliz Ano Novo? Olha, eu vou te dizer o que já aconteceu, que naturalmente a gente
acaba querendo repetir isso, né? Claro, Porque, assim, claro. eu vou te falar, tem coisas que acontecem que a gente até se surpreende. Mas, por exemplo, o que eu percebo hoje? Eu percebo que... o que eu já ouvi? Uma vez eu tive, por exemplo, dois pais, o pai e a mãe de uma menina cega. E eles sofriam muito com o fato da menina ser cega. E a menina sofria muito menos do que eles. Eles Tá. estavam de luto ainda, a menina com 15 anos de idade já. Quando eles assistiram Teatro Sentidos, caramba, ele falou, nossa, o mundo da minha filha é possível, não é tão ruim quanto eu imaginava, existem outras possibilidades, existem outros sentidos. Então, a gente teve desde essa reação até a reação, por exemplo, o marido de uma mulher cega, que parece que brigava muito, não tinha muita paciência com ela, passou a ter mais paciência. Já tive profissionais, por exemplo, porque eu sou uma profissional do teatro, pensei uma forma de incluir. Aí as pessoas saem assim, gente, já tive um médico ginecologista que chegou para mim e falou assim, gente, estou pensando aqui, aquele negócio de deitar, não sei como é que chama aquilo que as mulheres botam as Não, pernas bota assim. pra cima. Tá, aquela marca Exatamente. aqui. Aquela Aquela marca marca ginecológica, enfim. ginecológica. Ele falou, poxa, tem pessoas que às vezes têm um corpo diferente, que às vezes não cabem nessa maca. O que eu posso pensar em talvez uma maca que possa ser mais ajustável a corpos diferentes? Então, assim, eu tive tantos retornos assim assustadores nesse sentido. Eu tive, por exemplo, uma senhorinha bem simples. Eu acho até que morava em comunidade, muito querida ela falou uma coisa ela deu uns depoimentos que eu acho mais importantes. Ela falou assim, gente, eu pensava que a pessoa cega era totalmente limitada. Agora eu acho que... Eu estou até repetindo... Eu já vi tantos depoimentos que eu estou repetindo as frases dela. Agora eu sei que ele é uma pessoa igual a mim, com as mesmas capacidades que eu tenho. Então, assim, isso é o que acontece em termos de conscientização. Agora, o que eu também percebi com o tempo é que as catarses, as pessoas se emocionam muito com o espetáculo. E aí, claro, eu tenho uma pegada chapliniana para as coisas. Assim. Eu gosto muito do lúdico, da comédia e da poesia, porque acho que você conquista a plateia muito através da poesia e da comédia. Você sai do seu estado natural, né? O riso e o encantamento é sair do estado natural para estados quase que de graça. Então, eu gosto muito dessa provocação. Então, por conta disso, eu tenho uma coisa natural minha que já encaminha para esse lado. Mas, mais do que isso, eu acho que a plateia, como eu não descrevo, por exemplo, eu não descrevo os personagens, o olho é dessa cor, o nariz é assim, o assado. A gente fala mais ou menos como está vestindo e a gente deixa que as pessoas imaginem como é que é a cara, que cor que dos personagens. E aí as pessoas acabam elas desenhando na cabeça delas como são os personagens. Então, e nisso, elas usam muito da memória. E nessa de usar muito da memória, às vezes o mocinho da história passa a ser um ex-namorado, sei lá qual. Ok. E aí as emoções passam a ser muito intensas, porque elas estão usando de criatividade e de memória. Então, a gente percebeu com o tempo, não era a minha intenção. Isso, a minha intenção era me comunicar com pessoas cegas, era essa a minha intenção, mas a gente começou a perceber que leva as pessoas a esses lugares. Mas, por exemplo, o Teatro Sentido também, eu não posso ser ingênua de achar que todo mundo faz uma viagem, depende, tem pessoas que são mais duras, tem pessoas que viajam que não querem nem sair. Então, assim, essa construção do espetáculo tem muito a ver de cada um, porque a pessoa contribui com o imaginário e com a memória dela. Então, pode ser que para algumas pessoas muito duras ou muito ou que não entram muito em contato, porque talvez tenham coisas muito complicadas, talvez seja complicado. Eu só tenho depoimentos positivos porque, naturalmente, as pessoas que gostam querem falar, querem fazer o depoimento. Mas eu já tive, por exemplo, situações, mas pouco, viu? Muito pouco. Alguém do sindicato dos artistas que estava até presidindo, era alguém importante do sindicato que entendia a importância, mas estava vivendo uma situação de separação, a pessoa estava muito deprimida, estava muito mal, e aí quando ele botou a venda, logo no início ele ficou sufocado. E aí eu falei, tira a venda, sai e tal. Então, as pessoas têm que... Então, tem muito disso, entendeu? Você tem que saber, quando você vai para esse espetáculo, você vai entrar em contato
com as suas profundezas. Talvez não seja o momento. Então, a gente espera da plateia assim, que quem vá tenha essa própria consciência, saiba que é um mergulho e que a gente não quer fazer mal a ninguém, entendeu? Que esse é o jogo e aí é isso. Então, eu espero que as pessoas que estejam lá estejam... que elas estejam lá porque querem, não porque eu tenho que ver o espetáculo da... Não. Eu acho que é o seguinte, você tem que ir assistir o Feliz Ano Novo, o Teatro dos Sentidos, se permitindo. Porque você quer se permitir entender, se permitir participar e se permitir, talvez, fazer a diferença. Eu acho que, enfim, você tem que levantar. Você pode levantar de lá, devolver a venda e falar, tá, foi bom, obrigado, tchau. Pode. Mas se você devolver a venda e falar, eu estou saindo daqui uma pessoa um pouco melhor do que eu entrei, eu acho que aí você cumpriu a missão. E eu acho que a maioria faz isso, viu, Paulinha? A maioria acontece isso. Eu faço o melhor que eu posso. Não, com certeza é a maioria. Algumas situações, por exemplo, teve uma senhora também, essa foi interessante. Teve uma senhora em Belo Horizonte, mas isso assim, eu estou te contando 2 casos só que aconteceram em todos os 25 anos. Milhões. Não, teve muito pouco, exatamente porque a gente faz um acolhimento, a gente explica. Então, a pessoa chega lá tranquila, que ela já sabe o que vai acontecer no momento até que comece o espetáculo, ela sabe que ela vai entrar numa fila, que vai ter uma hora que ela vai parar, vai parecer que não está acontecendo nada, mas é que a gente está acomodando outras pessoas na cadeira. Então, ela sabe o que está acontecendo. Eu faço questão de que não seja incômodo, porque já está vendado, já é um incômodo. Então, assim, eu faço questão de que seja uma experiência, não seja uma experiência traumática. Senão ela vai querer ir embora, não quero que ela vá embora. Então, aconteceu só uma vez em Belo Horizonte, de uma senhora ficar... que ela tinha pânico. Ela era uma pessoa que tinha pânico. Então, no primeiro momento, ela panicou, aí a gente tirou a venda, ela viu onde é que ela estava. Eu também não vou... não pode, vou deixar a pessoa panicar. Claro. Não. Aí ela tirou, ela viu onde é que ela estava, ela saiu, ficou escutando de fora do hall, aí quis voltar. Olha que loucura. Estava gostando. Agora está tudo bem. Então foi ótimo, porque, inclusive, ela lidou com o pânico dela da melhor maneira, e a gente também, né? Então, assim, mas foram as únicas situações em 27 anos, entendeu? Que maravilha. Essas 2 únicas. Pois você vê que. Mas é que eu estou te falando, a gente espera que quem vá venha para brincar de cabra cega com a gente. E agora, me diga uma coisa. Você está fazendo tudo isso, está comemorando o Teatro dos Sentidos aí, esse tempão todo. Daqui para frente, Paula, o que você espera? Qual que é o próximo passo que Paula vem que vai querer dar nesse mundo aí? Olha, além de ter o grupo aqui em São Paulo, que eu acho que é super importante, nós estamos constituindo uma ONG chamada Florescer Brasil. Florescer, mas tem a ideia do florescer mesmo, que é uma ONG para a arte inclusiva e artistas com deficiência. Então, eu já tenho eu já sou muito convidada lá no Congresso, na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para falar sobre cultura, arte inclusiva. Inclusive, nós fizemos olha só que bacana, nós fizemos em Brasília, nós fomos o primeiro grupo de teatro a nos apresentarmos no Salão Nobre do Palácio do Congresso. Foi bacana, assim. Então, assim, eu tenho muito respeito lá dos senadores, dos deputados. E aí, eventualmente, assim, já que eu estou sempre colaborando, eu quis constituir essa ONG, porque eu acho que não tem realmente uma representatividade do Brasil de artistas com deficiência. Até porque somos muito poucos. Mas eu quero que nós possamos ser um número maior. E isso significa fazer projetos podendo receber como associação, por exemplo. Eu sou ME. Eu sou ME, então eu só posso receber valores de edital. Existe um projeto também chamado FIARTE, que é Festival Internacional de Arte Inclusiva, onde nosso desejo já fiz uma curadoria dos principais artistas, os mais relevantes hoje em dia, né? Artistas com deficiência do mundo, para trazê-los aqui para o Brasil. Isso é um projeto também que agora isso é importante, isso ajuda muito. Né? Isso ajuda muito, né? Tem cada figura, tem um pintor cego. Já pensou pintor cego? Mas ele criou uma técnica especial. Tem cada figura. Assim, artistas que pintam com os pés, que pintam com a boca. É uma coisa... Olha, impressionante como é que a arte é uma força da natureza. Exato, exatamente. Nos corpos mais inimagináveis ela se manifesta. Então, assim,
Por exemplo, tem um artista aqui, Marcos Abranches, aqui de São Paulo. Cara, o cara tem paralisia cerebral, ele tem um corpo todo diferente, todo. E ele é um bailarino fantástico, ele é um performer alucinante. Assim, fizeram um filme sobre ele, esse filme está ganhando prêmio em tudo que é lugar. Enfim, a gente quer que esse movimento continue. Então, temos esse projeto do FIARTE, que mais? Tem a ONG. Daqui eu vou para o Rio de Janeiro. Vou remontar um espetáculo que eu escrevi para esse ator cego, Oscar Capucho. Sou eu, ele e outro ator em cena. Não é Teatro dos Sentidos. Você e ele, se não aparecer ninguém para tomar teu papel, né? Que nem eu tomou teu papel de bruxa. Vai saber. Mas eu faço o meu papel. É por isso que é difícil alguém pegar este papel, porque eu faço o meu papel de alguma forma. Eu faço a mim mesma, mas é bem Hitchcockiano, assim, é menos. Eu meio que apareço assim, quase que para fazer uma provocação final. Mas são mais esses dois atores. E a gente fala sobre, assim, um é cego, são dois atores que estão esperando a Godiva, uma grande artista patrocinada aí, que é famosa, porque ela descobriu Elvis Presley vivo na Ilha das Polinésias, casou com ele e ficou famosa porque casou com Elvis Presley. Tá. E aí ela é totalmente patrocinada e ela vem para o Brasil para montar um espetáculo, vai fazer um teste com atores. Aí tem esses dois atores esperando pela Godiva. É uma brincadeira com Esperando Godot, com certeza. Esperando Godot. É a Godiva. Então tem esses dois atores esperando a Godiva. Um deles é cego e o outro é cego pelo ego. É aquela pessoa que não enxerga as outras pessoas. E eles travam diálogos bem interessantes, porque a gente tem dois tipos de cegueira ali se confrontando. É um espetáculo leve, divertido, mas ele é bastante profundo também. Então, eu montei ele em 2016, também fez bastante sucesso no pouco tempo que ele ficou em cartaz. Aí, daqui eu vou para o Rio para montar esse espetáculo, também escrevendo, atuando, dirigindo, poetizando, tudo. Você não para, e levando assim, essa coisa... Rapaz, eu paro sim. Paro sim. Quando eu paro é muito bom, mas eu paro. Mas assim, levando sempre essa ideia de... Com certeza, não, Piro, eu sou autista, eu fico cansada com as coisas. Então, mas esse é o momento, assim, esse é o momento. Depois eu vou parar e vou escrever um livro sobre o teatro sentidos, colocando toda a técnica lá, depois de fazer esse espetáculo. Tá vendo como é que eu vou parar? Vou parar e vou ficar só escrevendo. Vai parar também. Deixa eu fazer duas coisas aqui, Paulinha, por favor. Primeira delas, eu quero dar o serviço. O espetáculo Feliz Ano Novo vai estar no dia 8 e 9 de agosto, agora, uma sexta e um sábado. Apresentações às 14 e às 17. É gratuita a entrada, lá no edifício Oswald de Andrade, que fica no Bom Retiro, aqui em São Paulo. É uma peça que tem 60 minutos, né? Mais ou menos. O espetáculo tem 60 minutos, mas tem um tempo de 20 minutos até acomodar todo mundo na sala, porque as pessoas entram vendadas no espaço cênico, e depois tem uma exposição que a gente convida as pessoas para irem na nossa exposição. Nós convidamos artistas visuais para fazerem obras acessíveis a pessoas cegas. Então, eles assistiram o espetáculo e reproduzem imagens que eles tiveram, que eles pensaram a respeito do espetáculo. Então, tem esse tempo também de desfrutar, se quiserem, dessa exposição que vai estar bem na entrada da Oswald. Vale a pena garantir o ingresso, tá, gente? Porque, como vocês podem ver, são 4 apresentações apenas, então vale a pena garantir o ingresso para não perder. Mas, se Oxalá quiser, nós vamos ter o Teatro dos Sentidos aqui em São Paulo, e aí vamos ter toda hora a gente vai poder participar. Amém. E uma outra coisa, Paula, que eu quero deixar aqui, o Café Cultural, não é, se eu falar 100%, eu vou estar falando pouco. Integralmente aberto para receber quem você quiser trazer para a gente. Eu quero muito. Traz algum ator teu para eu entrevistar, traz produtor, traz quem você achar que pode ajudar na divulgação disso. Traz, fala com a Elaine. Não vou querer tomar assessoria de imprensa da Elaine de forma alguma, uma grande amiga minha. Ela é maravilhosa. Estou apaixonada por ela. Eu sei, não, ela é uma pessoa fantástica, e que vai te ajudar muito nisso, viu? Extremamente competente e vai te ajudar muito na questão da divulgação. Então, mas, olha, tenha o Café Cultural aberto aqui. Traz, eu quero entrevistar ator, eu quero entrevistar produtor, quero, sei lá, alguém que você queira, falar, olha, vai lá e conversa com o Sérgio, vamos bater um bate-papo, ajudar a divulgar, ajudar a concretizar. Já tem o Oscar Capucho, que é esse ator cego, maravilhoso, que a gente, como a gente vai estar no Rio,
com esse espetáculo, eu acho que seria super bacana você conversar com ele, que é esse Nossa, ator maravilha. cego maravilhoso. Maravilha, mano. Fala com a Elaine, a gente marca a data, fala com ele, a gente combina. E quando você tiver teu livro, você volta. Quando você tiver, eu não tenho o que fazer aqui, vou ligar pro Sérgio, vou bater papo. Paralisou para mim agora. Você falou acontece. Do livro. É isso? Não, peraí. Quando você tiver teu livro, volta pra gente conversar do livro. Quando você tiver sem nada para fazer, tô aqui parada, vou ligar pro Sérgio, vou bater papo com ele. O importante é a gente estar junto contigo, sabe? Eu quero muito estar junto contigo em todas essas coisas. Eu milito muito em causa de proteção animal. Eu tenho uma coisa com cachorrinhos que me tira o coração do peito. Essa questão da intolerância religiosa, milito muito nesse campo também. E eu acho que a gente tem que unir as nossas causas. Acho que assim, sim, com certeza. Não adianta um caminhar por um caminho, um caminhar por outro, sabe? Portas que você já abriu, eu posso ir atrás. Portas que eu já abri, você pode vir. Acho que a gente tem que unir. E assim, é essa união que vai fazer com que a sociedade seja melhor do que ela é hoje. Porque eu falei isso numa entrevista hoje de manhã. A pessoa falou, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Eu falei, mas não temos que mudar o mundo. O mundo é bom do jeito que é. Nós temos que aprender a viver nesse mundo. É só isso que a gente precisa fazer. Nossa, perfeito. Vou anotar. É exatamente isso, gente. Exatamente isso. E a gente muda sim, Sérgio, a gente muda o mundo, pelo menos, que está à nossa volta. E esse mundo que está à nossa volta faz parte do mundo de outras pessoas. Então, você não tem que pensar que vai mudar o planeta. Mas os universos, os pequenos universos, você muda, claro que você muda, entende? Assim, mas sem você querer mudar, assim, não é esse o objetivo. O objetivo é você fazer o melhor que você pode, observando se você está indo pelo caminho do ódio, sendo crítico. Será que eu estou servindo para políticos que querem briga? Ou será que eu estou... qual é a melhor postura para realmente a minha causa avançar, entendeu? A gente não vai a lugar nenhum bacana na porrada. Me diga uma coisa. Quem quiser te conhecer um pouco mais, quem quiser te encontrar nesse mundão sem porteira, rede social, Instagram, Facebook, site, Sinal de Fumaça, como faz? O Facebook, eu tô no Facebook, Paula Venck, eu acho que só tem eu, talvez tenha uma alemã também, mas aí vai me ver, eu tenho 2 Facebooks, Instagram também, tem Paula Venck, né, como está escrito aqui, meu nome, e aí pode dar um oi para mim, tem o meu e-mail também, é muito fácil, é paulavenck@gmail.com. E tem o meu site também, mas o site está em reconstrução, porque está antigo demais. Mas tem o site que é www.paulavenck.com também. E estamos aí. Olha, eu estou apaixonada por São Paulo. Eu vou voltar muito aqui. Você vai ver. Não, mas a melhor maneira de encontrar a Paula Venck, sabe como é que é? Indo nas peças, participando e ficando lá para dar um abraço depois, que é isso que a gente gosta mais. E a gente conversa, a gente é acessível, a gente fica depois para conversar com as pessoas. Então a gente é bastante acessível. Essa que é a ideia, né? Sérgio, muito obrigada. Foi muito gostoso. Obrigado, Paulinha. Obrigado. Nossa, uma honra, um prazer enorme. Você não tem ideia do prazer que é estar com você aqui e saber que a gente pode fazer coisas juntos. Isso que me animou muito. Tenho certeza. Conte comigo, conte com o Café Cultural. Você tem aqui amigos, tenho plena certeza disso. Muito obrigada. E salve São Paulo. Estou sendo muito feliz aqui. Obrigada. Ai, que bom. E a todos vocês que assistiram mais essa super edição aqui do Café Cultural, meu muito obrigado. A gente volta logo com mais um bate-papo tão gostoso como esse que foi com a Paula. Tchau, minha amiga. Um grande beijo. Tudo de bom para você, hein? Seja feliz. Tchau. Obrigada.